Graça e paz, irmãos. Nesse segundo momento, nós vamos direcionar o nosso coração mais para o líder, para o próprio líder, seja ele pastor, seja diácono, líder no reino. E nós temos vários direções e ensinos de liderança na Bíblia. Logicamente, a liderança por excelência é a liderança de Jesus. Nós temos no Antigo Testamento algumas direções e ensinos de liderança que eu gosto muito. Mas no Novo Testamento, eu gosto muito de ver a liderança de Paulo. Então, nós temos um momento em que Paulo, ele já tinha feito a primeira viagem dele, já tinha feito a segunda, e ele estava agora terminando a sua terceira viagem. Nós sabemos que o chamado do líder é antes que ele nasça. Quando Deus está formando a pessoa no ventre da sua mãe, Deus, o Pai, tem 7 dons que ele distribui ali: profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Então Deus vai tecendo você no ventre da sua mãe, distribuindo esses dons. Um deles sobressai mais. No caso do chamado do líder, é a liderança. Depois que nós nascemos, vamos andar por aí, vamos servir o mundo e às vezes o diabo, usando os dons que Deus nos deu, mas o chamado está lá. Um dia, nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Cremos, nos rendemos a Jesus Cristo, o Espírito Santo nos é dado. O Espírito Santo nos é dado. E agora ele vai cristianizar os dons que o Pai já botou em nós, porque o Pai nos deu os dons com um propósito. É para a glória dele. Então, no momento em que nós ouvimos a palavra da verdade, nos rendemos a Jesus Cristo, naquele momento, nós somos justificados. A justificação começa e se completa ali. Ela é total, ela é completa, acabou. Estamos justificados. Mas começa o processo da santificação que vai pela vida toda. E para isso nós precisamos do Espírito Santo e da palavra. Porque assim como nós precisamos do nosso pai e da nossa mãe para sermos gerados, assim como filhos de Deus, nós precisamos do Espírito e da palavra, como filhos de Deus. Então, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, o Espírito Santo nos é dado e ele vem com todos os seus dons. Então, ele vai agora ministrar em cima dos dons que o Pai já colocou. A depender de como isso é usado e é intensificado, então nós somos chamados para um ministério. Os ministérios são 5. Estão escritos em Efésios 4, no versículo 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, nesse momento, nós vemos que quando houve a diáspora da igreja, digamos assim, saindo de Jerusalém, decorrente da perseguição, eles vão, aonde eles vão levando a palavra.
cresce um grupo em Antioquia. A igreja de Jerusalém manda Barnabé lá. Quando Barnabé chegou, ficou encantado com o crescimento do grupo lá. Mas Barnabé tinha no coração o desejo e a certeza que havia um chamado na vida de Paulo. Aí ele deixou a igreja lá, foi a Tarso, na Cilícia, e convidou Paulo. Então, durante um ano, Barnabé discipulava Paulo, Paulo e Barnabé discipulavam a igreja. Neste ano, houve um crescimento tão maravilhoso que chamou a atenção do povo local, em Antioquia, da Síria, e os discípulos foram chamados de cristãos. E aí a igreja cresce. Nós vemos no capítulo 13 de Atos, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha, os ministérios são 5: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas aqui, nessa igreja, que foi a maior igreja da época primitiva, ela superou em tamanho a igreja de Jerusalém. Nessa igreja havia profetas e mestres, 2 ministérios totalmente voltados para a palavra. E a Bíblia diz quem eram os profetas e os mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E reunidos em adoração e jejum, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Nós não sabemos como foi que o Espírito falou. Se foi por visão, se foi por êxtase, visão aberta, visão fechada, línguas. O fato é que o Espírito Santo falou e todos entenderam que o Espírito Santo estava falando. Então, os 3 outros impuseram as mãos e ali começa o grande, não chamado de Paulo, mas o início de um ministério. Então agora, quando eles descem, a Bíblia diz assim: dirigidos, pois, pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia, atravessaram para Chipre, chegaram em Salamina, atravessaram a ilha toda até Pafos, que era a capital de Chipre, voltaram para o continente Pérgia, cheguem na Panfilha, eles sobem todos o Monte Tauros, e lá eles vão para Antioquia da Pisídia, Derbe, Icônio, Listra, e voltam. Todas as viagens de Paulo começam em Antioquia da Síria. Às vezes as pessoas confundem Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia. Existem mais de 5 cidades com o nome Antioquia, porque era dada em homenagem a Antíoco Epifânio. Mas Antioquia da Síria é o lugar, a igreja base do ministério de Paulo. Nós vamos falar agora sobre a liderança de Paulo, para os líderes que estão aqui presentes. Então, Paulo, nós sabemos que na segunda viagem, ele volta, ele vai até Antioquia da Pisídia, volta a Antioquia da Síria, tem o congresso de Jerusalém, ele volta de lá muito satisfeito com Barnabé. Vai haver a divisão, porque Barnabé não vai abrir mão de João Marcos. Barnabé desce com João Marcos pelo Chipre, que ele era chipriota, e Paulo vai com Silas, que era um profeta da igreja, por Tarso, a terra de Paulo, pela Cilícia.
segunda viagem. Paulo vai primeiro nas igrejas que eles tinham fundado, depois ele parte na direção da Macedônia, já entrando o evangelho na Europa. Volta, parte Paulo para a terceira viagem, e na terceira viagem de Paulo, Lucas praticamente coloca Paulo direto em Éfeso. Em Éfeso, Paulo fica 3 anos ministrando. Aliás, Éfeso foi uma cidade tão abençoada, porque teve como pastores ali Paulo, teve Apolo, teve Timóteo, Tito, João. Mas hoje você chega lá, a cidade linda, não tem uma igreja. A gente compreende isso quando lê a carta de Jesus Cristo à igreja em Éfeso. Quer dizer, não houve arrependimento. Tudo bem. Quando Paulo vai voltar da terceira viagem, como todas as viagens dele começavam e terminavam, se completavam em Antioquia da Síria, ele está voltando, mas existia no coração dele uma certeza: eu tenho que ir para Jerusalém. E talvez ele pensava de Jerusalém ir para Antioquia, para completar a sua terceira viagem. Havia uma necessidade. O coração dele estava escrito que ele ia passar por dificuldades em Jerusalém. Mas ele tinha que ir a Jerusalém. Nós lembramos que Deus separou 7 festas fixas para Israel. Quando você lê em Levítico 23, Deus diz para Moisés, as festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas: pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, estas festas fixas do Senhor, que Deus disse que seriam convocações solenes, não são festas de Israel, são festas do Senhor, porque Ele disse, são estas as minhas festas. Todos os judeus faziam questão de subir a Jerusalém, pelo menos para uma dessas festas. Por quê? Eram convocações solenes. Era a época de adoração. Paulo agora está voltando da terceira viagem, e o desejo dele era chegar em Jerusalém para a festa da Páscoa. Mas quando ele viu que não dava, ele decidiu então chegar para Pentecostes. Porque Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Então, por causa disso, para não correr o risco de chegar atrasado para a festa de Pentecostes, quando ele chega em Mileto, ele pediu que os líderes, os presbíteros, quer dizer, os líderes de Éfeso, viessem encontrar com ele em Mileto, para que ele não atrasasse a viagem para chegar a Jerusalém. Então, nós vamos ver como foi esse último encontro de Paulo com a liderança. O que foi que ele disse, qual o conselho que ele deu? Porque é conselho para hoje, para a liderança de hoje. Porque quando ele deu aqueles conselhos para os líderes da igreja,
ele tinha no coração a certeza: nunca mais vocês tornarão a me ver. E aconteceu. Então eu queria pedir a vocês para abrirem a Bíblia no capítulo 20 de Atos. No versículo 16, capítulo 20 de Atos, no versículo 16. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, só olha para mim, agora Paulo vai falar, Paulo vai pregar para a liderança. Esse discurso que ele faz, esse sermão que ele faz só para os líderes, nós podemos dividir em 3 trechos. Ele fala do passado, ele fala do presente e ele fala do futuro. Então nós vamos ver primeiro o que ele diz para o passado. Aqui, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui, porque a partir de agora ele vai falar do presente. Nós observamos que Paulo não perdeu tempo. Paulo não perdeu tempo. Ele está agora pedindo aos presbíteros, à liderança, que tenham a oportunidade de dizer se a vida dele foi mau exemplo. Eles dizem, vocês viram a minha vida, porque só em Éfeso ele ficou 3 anos, ele ensinou 2 anos na escola de Tirano. Olhem para a minha vida, o que eu fiz, como eu me comportei. Se a minha vida foi um mau exemplo para vocês, se vocês têm alguma coisa em mim que serviu de pedra de tropeço para vocês. Então, Paulo aqui se coloca abertamente para receber as críticas. Então, ele está dizendo aqui, vocês me conhecem, vocês viram como foi a minha vida, eu nunca deixei de anunciar para vocês coisas proveitosas, e eu tudo que fiz, eu fiz publicamente, eu não tenho o que esconder. A minha vida é um livro aberto. Eu sempre ministrei para vocês, principalmente, tanto em público como de casa em casa, testificando a todos, sejam judeus, sejam gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando nós vemos essa atitude do apóstolo Paulo, e nós pensamos na nossa vida hoje como líderes, será que a nossa vida pode ser esse exemplo? Ou será que nós achamos de vez em quando, como eu tenho visto alguém dizer, bem, mas eu também sou fraco, né? Não, isso não é desculpa. Nós não podemos usar a nossa humanidade como desculpa, porque nós recebemos o poder. O poder existe em nós. O grande problema é que nós recebemos o Espírito, mas como nós temos lidado com a palavra de Deus? Será que nós temos trazido esse combustível para dentro? Porque Paulo nos diz, quando ele escreve aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Hoje é muito comum nós vermos líderes cansados. Começa o ano pensando nas férias. E eu olho e eu penso, meu Deus, cadê o fogo? Cadê o fogo? Cadê o dínamo? Cadê o desejo? Cadê a vida? Pessoas cansadas que fazem aquilo com hora marcada. Por quê? Uma vez eu fui chamada para pregar num congresso de um lugar na Suíça, nos Alpes suíços, que se chama L'Abri, o abrigo. Sabe para quê? Para missionários, pastores que vão para o campo missionário, perdem a fé. Mas o que é isso? Como é que você pode perder você? Porque no momento em que você se rende a Jesus Cristo, você é feito filho de Deus. Você agora é filho de Deus, como é que você vai perder? Eu nasci negra, eu jamais vou ser branca. Se nasceu cachorro, jamais vai ser gato. Se nasceu filho de Deus, jamais pode ser filho do diabo de novo. Como é que você morreu no pecado e você vai viver no pecado se você já morreu para ele? Às vezes nós estamos levando o evangelho, o reino de Deus, como se fosse só uma coisinha de nada. Não, é muito sério. Deus não terá por inocente aquele que usar o seu santo nome em vão. Olha o que Paulo está dizendo para esses líderes. Testifiquei a judeus e a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Como nós estamos enfrentando a questão do arrependimento? A igreja hoje não prega arrependimento, não prega santificação e não prega novo nascimento. Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Se não teve arrependimento, o pecado continua lá, não foi cancelado. Aí você diz assim, irmã, mas no dia em que eu me rendi a Jesus e me arrependi, graças a Deus, você se arrependeu. O seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Você foi feito filho de Deus. Deus lhe transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você se arrependeu. Mas e daí acabou? Arrependimento é um ato contínuo. Lá, quando João estava escrevendo a sua primeira carta, ele estava escrevendo para a igreja, pessoas como nós,
Pessoas que já tinham ouvido a palavra da verdade, se rendido a Jesus Cristo, todos filhos de Deus. Mas o que é que João diz, capítulo 2 da sua primeira carta? Filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que João está dizendo? Que você não pode viver na prática do pecado. Mas o pecado pode acontecer como um acidente, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas, se porventura acontece de você pecar, corre para Jesus. O que Jesus fala sobre isso? Capítulo 13 de João. Jesus estava na mesa com seus discípulos. E ali, de uma hora para outra, ele teve um insight. Todas as coisas o Pai colocou nas minhas mãos. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Rei do universo. E, sabendo que ele viera de Deus, conheço minha origem. E sabendo que ele voltava para Deus, conheço o meu destino. Ele levantou da mesa, tirou a capa de cima, botou uma toalha no ombro, pegou uma bacia, encheu de água e passou a lavar os pés dos discípulos. E quando chegou aos pés de Pedro, versículo 8 de João 13, Pedro diz assim para Jesus: nunca me lavarás os pés. Pedro diz: nunca me lavarás os pés. E Jesus ali, abaixadinho, pronto para lavar os pés de Pedro, ele olhou para Pedro e disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olha, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Pedro disse: então não apenas os pés, mas também as mãos, a cabeça. Jesus disse para ele: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Quem já se banhou não precisa de lavar senão os pés. É como se você tivesse acabado de tomar banho, viesse para a igreja. E quando chega aqui, na hora que você olha, você ainda não calçou os sapatos. Aí você vê que seu cachorrinho está indo para a rua, você corre de lá, atravessa o jardim, vai pegar o cachorro. Prende o cachorro em casa e diz: sujei os pés. Você vai tomar banho de novo? Não. Vai lavar só os pés. É isso. No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, você teve uma lavagem total. A Bíblia diz, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre isso. Ele diz assim: não vos enganeis, capítulo 6, não vos enganeis. 1 Coríntios 6, não sabeis, versículo 9, que os injustos, quer dizer, aqueles que não foram justificados, não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele diz: tais fostes outrora, tais
fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que significa que no dia em que você se rendeu a Jesus, você teve o arrependimento e a lavagem total. Agora você está limpo. Só que pode acontecer de você pecar, sujou os pés. O que é que você tem que fazer? Correr para Jesus. A igreja não tem pregado arrependimento. Arrependimento é condição sine qua non para o reino. Você vê que quando João Batista começou a pregar no deserto da Judeia, a palavra que saiu da boca de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. João Batista foi preso, decapitado por Herodes. Jesus Cristo começa a pregar na Galileia. O que é que Jesus pregava? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. No dia de Pentecostes, quando o povo diz para Pedro: e agora, que faremos? Arrependei-vos. E Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. A igreja não fala mais de arrependimento, por quê? Para não ficar com os bancos vazios. Fica o povo todo no pecado, enganando a si mesmo. Quando nós vemos aqui Paulo dizer, testificando quanto ao arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Quantas vezes nós estamos precisando do arrependimento? Ninguém anda espiritualmente se não tiver o arrependimento. Todos os dias você tem que revisar a sua vida. Nós somos facilmente levados a imitar. O que é a moda? A moda é a imitação dos nossos contemporâneos. Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis, não andeis conforme, não vos amoldeis, não imiteis este século. Nós imitamos. Olhe o namoro dos nossos jovens. Olha a roupa que eles usam, na grande maioria das vezes. Um casalzinho da igreja, meninos bons, uma moça boa, um rapaz bom. Eles namoram se esfregando. Meus irmãos, os hormônios não são convertidos. Passam por toda impureza, sim. Mas como a igreja não prega mais a lei da pureza, quando as coisas já estão para lá de impuras, os dois vão casar. Vem casar, aquela beleza, sai, vão para a lua de mel agora. Pode tudo, estamos casados? Sim. E o que foi feito com o pecado da impureza que cometeram antes do casamento? Desapareceu? Por acaso, onde está escrito que casamento anula pecado? Casamento não anula pecado. O que anula pecado é arrependimento. Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento do pecado. Esses jovens entram para o casamento, no engano, zerou tudo,
porque casamos, mentira. Entra para o casamento, relacionamento pecaminoso. Mas não é pecaminoso. E o pecado de antes? O que entra? Um rombo de imoralidade sexual. Você pode imaginar por que é que aumenta tanto o divórcio entre os crentes? Em 2014, a grande maioria dos divórcios nos Estados Unidos foi entre os evangélicos. Por quê? Brincam com o pecado. Como se pecado não fosse ofensa a Deus. Deus diz: eu não tenho o braço encolhido que não possa salvar, nem surdos ouvidos que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e encobrem o seu rosto para que não os veja. Nós precisamos procurar urgente acertar a nossa vida através do arrependimento. Não significa chorar, se flagelar, ter o seu tempo com Deus. Ir lá no seu cantinho falar com seu pai. Jesus Cristo disse: entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Custa você parar no seu quarto e dizer: pai, eu pequei, eu fiz o que é mal aos teus olhos, eu envergonhei a tua presença, quando eu fiz isso. Você se arrepende. Ele vem, ele lava aquela parte. Não dá lugar ao diabo. Aqui Paulo diz que ele ensinou o arrependimento. Ele diz aqui, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus. Então, isso, os líderes podem lembrar que ele fez. Ele viu a vida que Paulo levou. A vida de Paulo foi aberta. Ele não tinha do que se envergonhar. A vida deles foi um exemplo. Não adianta pregar o evangelho, você tem que viver, porque as palavras movem, mas o exemplo arrasta. E o fato de você ser pecador não é desculpa para dar maus exemplos. O líder tem que liderar pelo exemplo, pela qualidade de vida que ele leva. Aí Paulo passa para o presente. Ele já botou os líderes para olharem o passado dele. Agora ele vai falar do hoje. Ele diz no versículo 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me sucederá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual
o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. O que é que Paulo está dizendo? Primeiro, eu estou indo para Jerusalém e no meu coração Deus me diz que eu nunca mais vou ver vocês. Portanto, eu estou aqui presente. Se eu estou em débito com alguma pessoa, fale, porque eu estou protestando aqui que eu estou limpo do sangue de vocês. Porque Deus botou vocês para nas minhas mãos. Eu entreguei tudo. É preciso que vocês saibam que tudo o que eu recebi de Deus, eu entreguei para vocês. Eu estou livre do sangue de vocês. Se vocês têm alguma coisa para dizer, digam agora. Porque eu entreguei. Agora, eu fiz toda a minha parte. Agora, abra os olhos com vocês. Abra os olhos com o que é que vai ficar com você. Por que é? O que é que vai ficar com vocês? Fiquem atentos sobre todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu líderes. O que ele está dizendo? Quem lhe fez líder aqui não foi a igreja presbiteriana, não foi um presbitério, foi o Espírito Santo. Portanto, você recebeu essa liderança de Deus. A igreja reconhece e lhe levanta, e lhe dá a oportunidade, e lhe dá o espaço. Mas quem lhe botou é o Espírito Santo que colocou você para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Quer dizer, a coisa é muito mais séria. O rebanho não é da igreja presbiteriana. O rebanho é de Deus. Quem comprou? Deus, com o seu próprio sangue. E quem lhe colocou aí foi o Espírito Santo. Então você vai responder primeiro para Deus. Essa é a sua responsabilidade. Graças a Deus que você tem uma igreja. Graças a Deus que você está numa denominação. Graças a Deus. Mas a sua primeira responsabilidade é com quem lhe chamou. A igreja, ela reconhece o chamado e lhe dá a oportunidade. É bonito ver aqui o que Paulo diz. Ele diz, essa igreja, o seu ministério é chamado do Espírito Santo, não é? Ele está dizendo, olha, eu tenho certeza que eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Tem um momento na vida de Pedro em que, capítulo 10 de Atos, o anjo tinha aparecido para Cornélio e dito para Cornélio, Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações subiram para a memória diante de Deus, manda chamar Simão Pedro, que está em Jope, na casa de Simão, curtidor. De Cesareia para Jope eram 2 dias de viagem. 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Cornélio era um centurião da corte chamada romana. Ele não era
cristão, ele não era discípulo de Jesus Cristo, não adorava ao Deus de Abraão, não atendia à lei de Moisés, não era judeu, nada, mas ele era um homem piedoso, ele era um homem religioso. Então, mas ele era um homem que entendia de ordens. Então, ele imediatamente pegou as ordenanças dele, mandou chamar Pedro. Enquanto Pedro, eles sabiam, eram 2 dias para ir, 2 para voltar, ele preparou, ele chamou todo mundo, ele ajeitou a família dele, porque ele pensou que deve ter alguma coisa muito importante, para Deus ter mandado um anjo, dizer para eu chamar esse homem. Eu não sei o que esse homem vai fazer, mas eu sei que ele tem alguma coisa de Deus muito importante, e nós vamos receber. Então ele reuniu todo mundo. 4 dias depois chega Pedro. Pedro quis saber dele, porque o Senhor mandou me chamar. Ele então contou para Pedro da visão que tinha tido e completa a sua palavra, dizendo: fizestes bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Você viu? Nós deixamos a nossa casa, nós deixamos os nossos afazeres, nós gastamos a gasolina, saímos do nosso conforto para vir para a igreja para ouvir um pregador pregar abobrinha. É para ouvir tudo o que foi ordenado da parte de Deus. E o que é que Deus manda? Que se pregue a fé na graça, no amor de Deus, para avisar que Deus quer todos, porque Deus nos ama, e para nos ter com Ele, Ele investiu o seu próprio Filho. A única coisa que Deus requer é arrependimento, para o cancelamento do pecado, para que seja levado o mau cheiro, a podridão, porque pecado é morte. Então Paulo está dizendo aqui: eu jamais deixei de entregar tudo o que Deus me mandou. Quando Cornélio disse isso, Pedro começou a falar. O que é que Pedro tinha para entregar? Cristo. A Bíblia diz no versículo 44 de Atos 10, ainda Pedro falava essas coisas, quando desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Todos receberam o Espírito Santo. Todos se tornaram filhos de Deus. Por quê? Porque havia alguém que entregou tudo o que foi ordenado da parte de Deus. Aqui, você vê Paulo dizendo: eu entreguei tudo. Eu dei o recado completo. Agora vocês, eu estou indo e sei que eu nunca mais verei vocês. Eu fiz tudo, eu entreguei tudo. Agora a responsabilidade está com vocês. Como vocês vão cuidar disso? Na consciência de que quem botou vocês na liderança não fui eu, foi o Espírito Santo. E vocês vão pastorear o rebanho que é comprado pelo sangue do Filho de Deus. Aí, ele então vai começar a falar do futuro. No versículo 29, ele diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos
Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após dele. Portanto, vigiai. Lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais os veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Quando Paulo vai falar do futuro, ele vai falar da ausência dele. O que vai acontecer? Ele diz, quando vai falar do futuro, eu sei, que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós, está vendo? Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. São 2 grupos que vão penetrar no rebanho. Uns que vêm de fora, outros que já estão lá dentro. Nós estamos ainda vendo isso hoje, não? Enquanto tiver a igreja de Jesus Cristo na terra. Ele está dizendo, vocês têm que estar preparados para esse embate. Vocês têm que estar de olhos abertos. Vocês têm que estar vigilantes. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está mencionando a partir de agora 5 pecados que são absolutamente destrutivos para o ministério. O primeiro é a falta de vigilância. Muitas vezes o líder, ele está assim, não, mas Deus está no comando, sabe o que é? É que Deus está vendo, Deus está vendo. E Deus sempre viu e sempre vai ver, mas por que Ele botou você aí na frente? É para fazer o que Ele tem que fazer, não é para você fazer a sua parte. Você tem que vigiar. O que é vigiar? É estar de olho aberto. Quem vigia não dorme. Sabe, na época do princípio, as cidades tinham seus atalaias. Os atalaias eram os vigias. Eles ficavam em cima do muro. O vigia não podia dormir. Porque 2 coisas iam acontecer. Se ele dormisse, ele era o primeiro a ser alvejado. Segundo, o inimigo entraria e mataria todo mundo, até a família dele. Então o vigia, ele é responsável pelo mal que vem lá de fora para dentro. Então tem que estar vigilante. Eu vejo hoje muitas pessoas se queixando, porque isso e aquilo, e a televisão, vigie. Você cresceu sem celular. Você cresceu sem internet. Por que seus filhos têm que ficar grudados na internet? Você tem que vigiar, determinando horas para tudo. O mal está lá fora, nós sabemos, então abra o olho. Abra o olho. Porque o mal não vem na sua vista. Como foi que o diabo entrou no Éden? Ele se travestiu de uma serpente interessantíssima. Pensa uma serpente falante,
e falando bem, e falando bonita, inteligente. Eva ficou encantada. Ela via a serpente, mas era o diabo lá dentro. Entendeu? Então você tem que vigiar. Está de olhos abertos, prontos. Porque Deus, Ele está e botou ali, porque Ele quer a sua reação. Então nós precisamos estar de olhos atentos sobre aquele grupo que está debaixo do nosso comando. Outro, no versículo 31, ele fala da vigilância. Como ele diz, vigiai lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Puxa vida. Você sabe que são 3 anos desta intensidade. Admoestar, chamar a atenção. Em outras palavras, puxar a orelha. Sim, puxar a orelha. As pessoas não vão aceitar o seu conselho, a sua direção, achando que é bom, não. Porque a nossa tendência é para o mal. Uma das maiores bênçãos que eu tive na minha vida foi um pastor horroroso. Quantas vezes eu tive raiva dele? E eu continuo agradecendo a Deus pela vida dele. Brabo. Um dia ele me mandou para fora da igreja, eu fui. No outro dia eu estava lá de volta. Porque eu andava encantada com o que eu ouvia nas outras igrejas. Eu via o povo embolando língua, na minha igreja ninguém embolava. Eu vi o povo fazendo tanta coisa que na minha igreja não fazia. Eu dizia, o Espírito Santo está lá e não está aqui. Está vendo? Um dia ele disse, você sai por aí vendo água suja. Então, se você ficar aqui, você vai ficar na minha direção. Se você não quer, vai embora, não apareça mais aqui, para não contaminar o rebanho. Hoje depois eu vou. No outro dia eu estava lá. Você voltou? Eu disse, voltei. Você vai se submeter? Vou. Ele me abraçou, chorou e me deu um livro para ler. Eu devorei o livro. Ali foi meu ponto de partida. O meu pastor era brabo. Graças a Deus. Eu precisava de um pastor brabo. Eu era horrível. Dei uma melhorada. Meu irmão, Deus não lhe dá o pastor que você quer. Graças a Deus. Também não lhe dá o pastor que você merece, graças a Deus. Ele dá o pastor que você precisa. Você, pastor, Deus não lhe dá as ovelhas que você quer e nem as que você merece. Ele dá aquelas que você precisa, porque enquanto Deus trabalha através da sua vida, na vida daquelas almas, Ele trabalha através daquelas almas na sua vida. E você vai crescendo, você vai sendo lixado, você vai chorando e vai gemendo, como diz aquele famoso irmão que já morreu, ou passando pela prova, dando glória a Deus, sabendo que se não atravessar o deserto, não entra na terra prometida. Depois ele diz no versículo 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ele está falando aqui, atenção à superficialidade. Como nós podemos entregar o alimento de Deus para um rebanho se nós não estamos alimentados? É preciso que você esteja dentro da palavra, comendo a palavra, buscando a palavra, parando para ouvir a voz do Espírito que está na palavra, para você poder dirigir. O rebanho não é seu.
A noiva não é sua. O rebanho, o Espírito Santo lhe colocou para dirigir, mas o alimento que eles precisam vem do Espírito e da palavra. Você tem que entregar. Como que você entrega alimento para o rebanho de Deus, dando conselhos que Freud mandou? Hoje nós temos visto uma gama de pastores, eu tenho que fazer análise. Meus irmãos, eu sou psicólogo, o meu doutorado é em psicologia. Eu já mandei muita gente para o inferno com psicologia. Mas eu tenho que ter o Espírito, o rebanho. Foi o Espírito que lhe constituiu sobre eles. Você tem que ouvir do Espírito. Para poder dirigir o rebanho de Deus. A igreja é um corpo espiritual, a cabeça é Cristo. O corpo não pode ser material. Outro pecado. No versículo 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. A cobiça. Os líderes hoje são tão, como é que eu diria, tentados pela cobiça. Cobiça. Eles querem mais. Querem enriquecer. Quantas pessoas vêm para o ministério achando que vão ficar ricos? Eu quero aprender como é. Porque eu estou mais de 40 anos, continuo pobre. Nunca consegui comprar um apartamento. Meu carro é 2009, porque eu ganhei. Também nunca precisei comprar carro. Deus sempre me deu. Agora, o que eu quero dizer com isso? Está ruim? Está jóia. Está uma maravilha. Por quê? Porque eu aprendi com isso que Deus supre a necessidade e não a vaidade. Nós precisamos aprender a viver com o que é necessário. É pecado ter dinheiro? Não. O pecado é o amor ao dinheiro. Você já observou que o 10º mandamento é a cobiça? Deus deixou para botar a cobiça em 10º lugar, por quê? Porque a cobiça é a aglomeração, é a aglutinação de todos os pecados. A pessoa que tem dinheiro, ela quer mais, ela quer mais. Ela nunca vai dizer basta, porque ela quer mais. Não chega. Não chega. Eu acho que eu posso dar um exemplo aqui. Todo mês de setembro, nós vamos para a Europa. Essa nossa viagem para a Europa, nós pagamos. Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Quando chega lá em Portugal, a igreja que está na Inglaterra paga a nossa viagem de Portugal para a Inglaterra e de volta, que está na Suíça, que está na França, que está na Alemanha, onde for. Quando nós chegamos em Portugal, nós ficamos hospedados na casa de uns missionários. É o pastor Alain, casado com a Vanessa. Eles são missionários da Igreja Presbiteriana do Pina, lá em Portugal. E eles têm a Igreja Presbiteriana da Luz, ali em Benfica. Todos os anos, Deus botou no nosso coração. A gente se vira, quando chega lá, eu levo 700, 800 euros para entregar de oferta para o casal. Eles vivem com o dinheiro regrado. Regrado. Euro está muito alto, os aluguéis muito altos. Nós vamos ficar na casa deles, nós vamos dar despesa. Não é? Nós vamos não apenas comer, mas vai ter mais gasto de luz, porque nós vamos tomar banho, água quente, tudo isso.
Só que agora, eu comecei a orar, e agora? Eu estou indo mês que vem. Primeiro eu vou para os Estados Unidos, volto, e depois nós vamos para a Europa. Comecei a orar. Hoje, me aparece aqui, Machado, na igreja, uma moça, uma família, de Portugal. Ela disse: irmã, cadê você, minha irmã? Eu vou lhe entregar. Está ali ela. Eu quero lhe dar uma oferta, só que eu vou dar em euro. Tadinha. Ela nem sabia que eu estava pedindo, era euro a Deus. O que eu vou entregar é euro. Ela não sabia. Eu disse: Ângela, eu não sei quanto tem no envelope, não é da minha conta. Foi Deus que mandou, não é da minha conta. Vai direto para as missões. Por quê? Porque Deus provê. Hein? Está vendo? Ela ia transferir em real. Deus disse para ela dar logo em euro, que a véia vai trocar em euro. O que eu quero dizer para vocês é que Deus existe e Ele fala assim. Eu tenho certeza que essa mulher não é a mulher mágica que tem na igreja daqui, Machado. Mas Deus usou ela. O suor dela e do marido, o trabalho dela e do marido, está mandando direto. Eu só estou dizendo isso para você, que eu gosto de dar testemunho assim. A pessoa está ali para dizer que foi verdade. Eu não sei quanto tem no envelope. Não é da minha conta, filha. Eu digo isso com toda humildade, no sentido de dizer que Deus falou com você e você mandou e vai ser entregue. Entendeu? O que eu quero dizer para vocês, eu não preciso cobiçar, porque o suficiente e o necessário vai ter. Então, tem pessoas que estão na liderança, mas eles estão pensando mais. A Bíblia diz, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. É pecado você querer um carro melhor? Não. É bom, a melhor marca de carro é carro novo. É pecado você querer um progresso financeiro? Não. Trabalhe, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Quando a gente fala de cobiça, a gente está falando de quem quer, porque o outro tem. Porque o outro tem, eu também tenho que ter, onde já se viu, só fulano que consegue. Não. Não olhe para o que os outros têm, porque o que o outro tem é a necessidade dele. Aquilo que tem na sua mão é da sua necessidade. Outro pecado que Paulo fala aqui, é no versículo 34, é a preguiça. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado que em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Olha, nós encontramos líderes preguiçosos, que querem viver às custas dos outros. É preguiçoso, acorda tarde, está sempre de boa, não procura ver em que ser útil. Preguiçosos, não leem a Bíblia, não tem tempo com Deus, não trabalham o suficiente. Líderes que vivem às custas da mulher. Isso é pecado. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, porque Paulo, ele trabalhava fabricando tendas. Vocês lembram quando ele foi mandado de que ele veio direto para a Grécia? Que daqui a pouco ele ficou trabalhando,
lá em Corinto. Aí foi que veio Timóteo com a turma, trouxe oferta. E aí ele pôde parar de trabalhar para se dedicar mais ao ensino da palavra. Mas trabalho é bênção. Jesus Cristo diz, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. O outro pecado que ele fala é no versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é menester socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, ele está ainda dizendo para os líderes, você tem que ter o seu suprimento e você não pode desistir do prazer de dar. Porque Jesus Cristo diz, mas bem-aventurado é dar. Não está dizendo que quem recebe não é bem-aventurado, é sim, mas que você que está dando, você tem que ter essa consciência. E por fim, nós vemos que depois de falar todos esses conselhos para os líderes, eles se ajoelham, eles oram, eles choram, eles se despedem, mas eles choram mais por saber que nunca mais eles iam ver o rosto de Paulo, mas também não veriam a sua voz, porque naquela época não tinham as facilidades que nós temos hoje. Portanto, meus irmãos, eu acho que os conselhos que tem aqui são conselhos para nós hoje. Nós precisamos liderar pelo nosso exemplo. É preciso que as pessoas olhem para nós e possam ver na nossa vida que vale a pena servir a Deus. E que o Espírito Santo nos faz pessoas diferentes. Não melhores do que os outros, mas diferentes para Deus. Ele também chama a atenção do ministério que você está tendo hoje. Que muitas vezes o seu compromisso é com a denominação. Não. O seu primeiro compromisso é com Deus. Porque foi o Espírito, Deus lhe deu o dom, o chamado, enquanto Ele estava fazendo você no ventre da sua mãe. Depois Ele lhe dá o Espírito. O Espírito lhe constitui liderança na igreja que foi comprada pelo sangue de Deus. Não é? Eu estava falando isso, acho que com a Ângela, hoje ou ontem. Eu disse, Ângela, olha a nossa vida. Quem é digno disso? De estar indo de cidade em cidade, de púlpito em púlpito, para pregar a palavra de Deus. Ninguém é digno disso, isso é privilégio. Ninguém é digno de fazer um anúncio desse. Mas Deus nos dá esse privilégio. Nós precisamos responder a isso com gratidão, alegria, júbilo. Porque Deus nos tem dado esse privilégio. Então nós precisamos abraçar. Eu aproveito cada momento. Eu estou aqui, vou voltar para pregar à noite. Ontem eu preguei de manhã e de tarde. Então, por quê? Ainda mais eu que já estou na reta final. Tenho que andar depressa. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.